Que olha só, o Reinaldo, que é mais petista que eu, fez críticas ao Lula. Eu acho que o Lula mandou mal na fala sobre o TPI. Fala de Lula sobre TPI, que tomou decisão polêmica, é contraproducente. Vamos entender aqui o que está na coluna lá do Reinaldão. A questão é sempre saber se a causa vale um sacrifício, um jejum, uma peregrinação, um desgaste, um tostão furado que seja. Sabedoria popular diz que não se acende vela para mal defunto. Vladimir Putin, como se sabe, está vivo. Muitos dos seus adversários não têm essa sorte. Boa parte desenvolveu uma estranha compulsão por se atirar de edifícios, mas é um defunto moral da história. Ao menos que o mundo dê um cavalo de pau que não está no script. Nesta segunda, Lula ajustou a sua fala sobre a competência para prender o líder russo, contra quem há um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, TPI, caso esse desembarcasse no Brasil para uma reunião do G20 no ano que vem. Seria, claro, do Judiciário, corrigiu, portanto, uma fala anterior em que descartou a prisão. Ocorre que o presidente brasileiro falou um pouco mais. Eu, inclusive, quero estudar muito essa questão deste Tribunal Penal, porque os Estados Unidos não são signatários dele. A Rússia não é signatária dele, então eu quero saber que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Por que é que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa? Agora quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento em que tiver que acontecer. Mas, de qualquer forma, é a justiça que dá uma decisão. Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma essa decisão se vai prendê-lo ou não é a justiça. Não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. Eu espero que tenha acabado a guerra e que o tribunal tenha refeito a sua posição para que a gente possa voltar à normalidade. Em 2024, o conflito não terá acabado. Ainda que acontecesse, o tribunal não mudaria a sua posição sem um julgamento. O que fica a me perguntar é o que ganha o Brasil com essa declaração e que benefício político obtém o próprio Lula. Na mesma entrevista, ele fez considerações sobre o acordo Mercosul-União Europeia e sua fala foi impecável. Não se pode negociar sob ameaça de sanções. Fazê-lo em tais condições seria, sim, uma demonstração inaceitável de subalternidade. Mas é o caso do TPI? Ninguém forçou o Brasil a aderir coisa nenhuma, formalizou soberanamente a sua posição em 2002, num processo iniciado em 2020. Lula governou entre 2003 e 2010, segundo regras internacionais. Quando um Estado membro de um tratado não quer mais se submeter a esses termos, ele pode denunciá-lo. É a expressão diplomática e se retirar unilateralmente do concerto. Pano para manga, a ordem de prisão de 17 de março de 2023 é, para dizer pouco, polêmica. E isso não diz uma única vírgula a favor do líder russo. Ocorre que nem a Rússia, que caiu fora em 2016, nem a Ucrânia são signatárias do Estatuto de Roma. A denúncia foi encaminhada por 43 países membros. Estranho? Claro que sim. A ser assim, o tribunal se atribui a competência de polícia do mundo, pouco importando se o agressor ou o agredido aderiram aos seus termos. A propósito, se uma turma se junta para pedir a prisão do príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, o governante de fato da Arábia Saudita, em razão do massacre de crianças no Iêmen, poderia obter uma decisão favorável? Nenhum país nem outro aderiram ao estatuto. De fato, os Estados Unidos não toparam, temem pelo destino dos seus soldados inventores no mundo afora. Também a Índia se negou, nunca se sabe em que podem dar os conflitos com o Paquistão. A China não costuma se submeter a tribunais dotados de extraterritorialidade. Israel está fora porque aquele ente considera crime a colonização de territórios ocupados. Há, entre os 123 membros, democracias exemplares e notórias ditaduras. Destaque-se, o TPI julga pessoas, não países, por crimes de guerra, genocídios, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. Em 21 anos, analisou 30 casos, condenou e absolveu protagonistas de ações sangrentas que estão na periferia dos conflitos que realmente contam para o destino do mundo. É claro que a decretação da prisão, com a celeridade que se deu, todas em outras decisões sobre líderes muitíssimo menos relevantes levaram bem mais tempo. E é parte também da propaganda contra a Rússia, liderada pelos Estados Unidos, que não reconhece, vejam a ironia, a autoridade do tribunal.
Isso se faz com autocrata e um cara batuta? De jeito nenhum. Mas nos diz como são as coisas. Olha lá, Bárbara Richards, um pouco do meu prêmio do Google Rewards para cá. Beijo, querida. Faltam R$ 48 aí de contribuições. Agradecer aí a presença de todos vocês. E vamos bater, meus queridos. Vamos bater 40 likes, gente, que a gente precisa da ajuda de vocês aí para manter o nosso trabalho. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Contraproducente. Lula aparece, não acredita que possa haver uma solução para a matança entre a Rússia e a Ucrânia se os pressupostos forem a devolução da Crimeia e das áreas ocupadas pelo invasor a leste do país invadido. Também não acredito. Não se trata de um juízo moral. É apenas uma questão de fato. E se Putin for derrubado? Talvez as coisas se tornassem muito mais perigosas. Independentemente dos erros cometidos pela OTAN, sob o comando dos Estados Unidos, a invasão é criminosa e ilegal. A exemplo de outras que estão em curso no mundo afora e violam o direito internacional. Acontece que essa é de um conflito influente que desorganiza a economia mundial e se transformou no palco do confronto das grandes potências ou econômicas ou nucleares. Nesse contexto, pensemos um pouco que importância tem o fato do Brasil ser signatário do Estatuto de Roma. Resposta: nenhuma. Quando Lula diz que fica parecendo que somos inferiores, uma vez que os Estados Unidos não o reconhecem, tem-se um juízo depreciativo sobre o dito cujo. Com efeito, o TPI não puniu nem punirá todos os criminosos da terra, mas que até agora só meteu facinorosos em cana. Lula não está obrigado a professar sobre uma guerra as mesmas convicções de Joe Biden e dos líderes europeus, até porque elas têm se traduzido em ações muito pouco eficazes. Na verdade, deixam o mundo menos seguro a cada dia, mas é preciso tomar cuidado para que a renitência do erro daqueles que estão dando as cartas no conflito não induza a respostas equivocadas no que respeita aos direitos humanos, ainda que o TPI tenha tomado uma decisão apressada e escancaradamente política. Não é que o cara não mereça a cana, é que um órgão dessa natureza não pode ser desmoralizado por um senso seletivo de justiça. Ou por outra, Putin é uma figura nefasta demais para macular a independência do tribunal, para tisnar o compromisso de Lula com os direitos humanos. Não creio que vá acontecer ou que o presidente volte ao assunto, mas tentar rever a adesão do Brasil ao Estatuto de Roma seria um erro gigantesco. Ainda mais nesse contexto, né, gente? Você rever a adesão a um tribunal internacional, mesmo porque Haia foi recorrido, inclusive, no caso do Bolsonaro. Não tem efeito nenhum a decisão deles, mas aconteceu esse tipo de coisas, meus queridos e minhas queridas.